Fala galera, tudo bem? Bom, meu nome é Matheus, sou o mestre Matheus aqui da Igreja Ministério Profético ID, apóstolo Zé Carlos e apóstola Ruth, e estou aqui para lançar a segunda parte da mensagem do estudo bíblico. Apenas fé é o suficiente? E para quem não assistiu a primeira parte, eu vou estar deixando o link aqui na descrição, é só você acessar e ver lá a primeira parte da mensagem, do estudo, e depois você acompanhar hoje na segunda parte. E a primeira parte, no vídeo passado, eu falei sobre qualidades que a Bíblia fala que nós precisamos acrescentar à nossa fé, à nossa vida com Deus. Porque Deus não quer apenas fé de nós, Deus quer fé e algo mais além, sabe? Deus quer algo mais. E na segunda carta de Pedro, no capítulo 1, no versículo 5, Pedro fala: empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade a fraternidade e a fraternidade o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. No primeiro vídeo eu falei que nós precisamos acrescentar virtude à nossa fé, nós precisamos acrescentar conhecimento à virtude e nós precisamos acrescentar domínio próprio ao conhecimento. E Pedro fala que nós precisamos acrescentar ao domínio próprio perseverança. E por que acrescentar perseverança ao domínio próprio? Quando a Bíblia fala de perseverança aqui, a Bíblia está falando de constância. Perseverante é alguém que também é constante. E como Deus deseja de nós constância. Mas constância em quê? Constante no domínio próprio, constante no conhecimento, constante na virtude, constante na fé. Deus quer que nós venhamos acrescentar, perseverança ao domínio próprio. Nós precisamos acrescentar perseverança, constância à nossa vida espiritual, à nossa vida cristã. E o que Deus, uma das coisas que Deus exige, uma qualidade que Deus exige dos seus filhos é constância, que nós venhamos ser firmes. Porque muitas vezes a perseverança ela pode falar do nosso caráter. Constância fala de maturidade. Deus deseja que o fogo venha arder continuamente sobre o altar. Ele não deve ser apagado, ou seja, o fogo tem que arder constantemente. Deus deseja que nós venhamos ser perseverantes em nossos projetos, perseverantes em nossa caminhada. Deus deseja que nós venhamos iniciar projetos e terminá-los. Deus deseja que nós venhamos ser perseverantes em oração, perseverantes em adoração, Deus exige de nós constância, porque essa é uma das qualidades que vai nos fazer crescer. Então, acrescente perseverança ao domínio próprio. E a perseverança acrescente piedade. Quando a Bíblia fala de piedade, no Antigo Testamento, a palavra piedade, ela tem mais um sentido de dó, de compaixão, de misericórdia. Quando você vê a palavra piedade no Antigo Testamento, você vai ver ela com mais esse sentido. Mas quando você leva ela para o Novo Testamento, a palavra piedade ela tem mais um sentido de devoção. Devoção a Deus, reverência a Deus, respeito pelas coisas religiosas. Então, quando eu falo de piedade, eu estou falando de uma vida de devoção a Deus. E quando eu falo de uma vida de devoção a Deus, é uma vida de comunhão com Deus, é uma vida de intimidade com Deus, é uma vida de andar com Deus, é uma vida de ser reverente a Deus e a sua palavra, de sermos verdadeiros adoradores, de termos uma vida de oração, de termos uma vida, de profundidade na palavra de Deus, uma vida onde nós nos dedicamos, nós priorizamos a Deus, nós priorizamos a sua obra, nós priorizamos o seu reino. Deus, a Bíblia fala muito no Novo Testamento sobre piedade. Paulo, muitas vezes fala da piedade que o crente, da devoção a Deus que o crente precisa ter. Então nós precisamos acrescentar piedade à perseverança, piedade à constância. É uma outra qualidade que nós precisamos agregar na nossa vida. E a Bíblia fala que nós precisamos acrescentar fraternidade à piedade.
Mas por que acrescentar fraternidade à piedade? Fraternidade no latim significa irmão e aponta para o sentido de parentesco entre irmãos. Por que fraternidade à piedade? Porque é impossível viver uma piedade, viver uma vida de devoção a Deus apenas no âmbito individual. Vida com Deus não se refere apenas ao âmbito individual, mas também se refere ao relacionamento entre irmãos. Sabe? Eu sou igreja quando eu me reúno em comunhão com a igreja, quando eu me reúno em comunhão com irmãos. A cruz de Cristo Jesus não é apenas vertical, ela também é horizontal. A Bíblia fala que aquele que ama a Deus também deve amar o seu irmão. Então nós precisamos acrescentar, sabe, fraternidade à piedade, porque se nós não acrescentarmos fraternidade, parentesco com irmãos, vida entre irmãos, vida em igreja, nós acabamos nos tornando religiosos, sabe? E Deus não quer que nós venhamos nos tornar religiosos, porque a vida cristã, a vida espiritual, não é nós nos fecharmos no nosso mundinho. Eu oro sozinho, eu jejuo sozinho, eu tenho os meus princípios, eu tenho a minha intimidade com Deus e muitas vezes não me relaciono com aquele que está do meu lado, sabe? Então a gente precisa acrescentar essa qualidade, nós precisamos acrescentar fraternidade à piedade. E por último, Pedro fala: acrescente a fraternidade, o amor. E por que o amor? Porque o amor é o vínculo da perfeição. E o amor, ele deve ser a base dos nossos relacionamentos. Ele deve ser a nossa motivação maior. O amor precisa ser a base dos nossos relacionamentos, do nosso relacionamento com Deus, mas também do nosso relacionamento com a família, do nosso relacionamento fraternal, do nosso relacionamento com irmãos. Porque quando há amor, há paciência. Quando há amor, há bondade. Quando há amor, há altruísmo. Muitas vezes eu vou abrir mão de coisas que me agradam para poder agradar o meu próximo, sabe? E é ter o amor de Cristo Jesus como base. Porque quando há amor, há perdão. Quando há amor, há cooperação, sabe? No amor não há inveja, o amor não se vangloria, o amor se alegra com a verdade. Então, essas aqui são qualidades que Pedro fala que nós precisamos acrescentar à nossa fé. E por que é importante acrescentar essas qualidades à nossa fé? Porque se elas existirem e estiverem crescendo continuamente em nossa vida, Pedro fala, elas vão impedir que nós venhamos nos tornar infrutíferos e improdutivos na presença de Deus. Então, meus irmãos, além da sua fé, você já deu o primeiro passo. Busque virtude, busque conhecimento, busque domínio próprio, busque perseverança, busque piedade, busque fraternidade, busque amor, sabe? Busque amor, sabe? Porque quando a gente tiver essas qualidades em nossa vida e elas estiverem crescendo, nós iremos dar muitos frutos para a glória de Cristo Jesus. E algo que eu acho interessante é que você vai ver que inicia, portanto, empenhe-se para acrescentar a sua fé. Começa no âmbito individual, sabe? Começa no âmbito individual e termina no amor, na fraternidade no amor, no âmbito coletivo. Sabe? Porque nós não crescemos sozinhos, nós crescemos coletivamente. Eu preciso de alguém, sabe? Alguém tem algum dom da parte de Deus, algum chamado que vai edificar a minha vida. Alguém vai ter alguma experiência que vai edificar a minha vida. Então, a nossa caminhada com Deus, as nossas experiências com Deus, muitas vezes ela vai partir do individual para o coletivo. Vai começar com a minha fé, né? E vai terminar lá na fraternidade e, por último, o amor. Então, é essa palavra que eu deixo para o seu coração. Busque essas virtudes. Cresça no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Cresça na graça. Se você está em falta, sabe, dessas qualidades, talvez você tenha fé, talvez você tenha virtude, seja moralmente correto,
mas muitas vezes ainda está faltando conhecimento, ainda está faltando, sabe, domínio próprio. Às vezes você ainda é alguém, sabe, inconstante. Às vezes está faltando, sabe, mais piedade, mais devoção a Deus. Às vezes está faltando fraternidade, você se isola no seu mundinho, sabe? Pegue a sua vida e examine ela na palavra de Deus, à luz da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é o espelho. E o desejo de Deus para a minha vida e para a sua vida é para que nós cresçamos na graça e no conhecimento, que nós venhamos dar muitos frutos que venham glorificar ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então, na próximo domingo eu estou lançando aqui um próximo vídeo. Que Deus te abençoe, sabe? Eu peço que você, mais uma vez, se inscreva aí no canal, deixe o seu like, compartilhe, sabe? Compartilhe a palavra de Deus para que ela possa alcançar mais pessoas, ela possa alcançar mais vidas e cada vez mais vidas possam ser edificadas na presença de Deus. Porque toda a terra, ela se encherá do conhecimento da glória do Senhor. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.